gosta de momento que nos traz a nossa rubrica Espaço Criança, onde nos tem ali sempre nosso psicólogo, Nilson Mendes. Nilson, bom dia. Muito bom dia, É a nossa primeira conversa que nos sentem comigo. Pois, Se fosse quem mandar, ele vai tomar conta menino na casa, então né? espero que essa direito goste de uma novidade, que essa troca fralda na casa, então espero a minha sabe, né? Ele já sabe que tem que ter cumprir paternidade responsável, É verdade, tem que acompanhar, que as coisas ali é acompanhamento. Exatamente. Nilson, hoje para tema no tem ali que é questões de aulas alternadas sobre efeito de Covid-19 e acompanhamentos dos pais na motivação de filhos. É indispensável que o pai esteja fora dessa situação. Sim, obviamente sempre não tem aquela conversa entre triângulo, pais, a escola e filhos, onde que pais, ou seja, a escola reclama de ausência dos pais, onde que filho também está sente muita presença dos pais no acompanhamento, onde que acaba para ser consequência ou sofre propriamente alunos nesse aproveitamento. Então, o Covid-19 trouxe uma realidade completamente diferente que não tive que adaptar e não se adapta na todo setor, na toda área, na toda faixa, sobretudo na faixa etária de crianças, não é? Justamente naquela adaptação ali que não está hoje, independentemente que vida está sigue, mas houve uma quebra de rotina na escola, a nível da educação, e filhos em si tive que readaptar novamente a convivência. E, por outro lado, na ausência dos pais, ou é que só ausência para morar com mas no acompanhamento, se que tiver, nesse cenário ali, perdão, nesse cenário ali de aulas alternativas, alternadas com um dia sim, um dia não, né, que é todo o conselho, mas sobretudo no Safala, no centro urbano que é a praia, onde que tem maior número de alunos, mas não está hoje também, mas se pais que está por perto ou não acompanha na conversa diária com professores, mas tem consequência drástica com alunos. É que só para modo a nível de rendimento escolar, mas não se está a falar propriamente de certos tipos de grau de eficiência de aprendizagem. Não pode até, repara, mas naquele cenário ali não pode ter é que é só aproveitamento, mas não pode ter juntamente com professores e estudantes, mas não está olha por outro lado também um pouco de eficiência no conteúdo de aprendizagem ou no conteúdo de acompanhamento escolar de aulas, que o aluno pode ter um dia, pode ser motivante, mas por outro lado também não pode ter desmotivação justamente naquele cenário ali, que é fundamental que os pais podem ter atenção e justamente com a escola. Não te fala daquele acompanhamento de pais, sobretudo no se fala de centro urbano, de uma cidade de praia, em que pais logo te saem para a manhã, nesse dia a dia, e traz alguns constrangimentos, porque, por exemplo, o pais, permitiu-nos aquela expressão ali, foi um bocadinho sufoco para esse, ter menino na casa todo o dia, porque logo esta liberta cedo, leva o menino para a escola, eles vão para o trabalho, mas o menino só está na casa, e te ouve pais que estão na casa para acompanhar-se, porque não sabem demandas, ou seja, eles têm que passar cada vez mais trabalho para fazer na casa, pesquisas, e nunca tem pais com esse tipo de condições. Muitas vezes não tem meninos que têm computador na casa, que é para ter isso. E quando o pai também que está bem introduzido nesse tipo de sistema, por exemplo, da fala de um rabidante, um exemplo, um peixeira, que está saindo busca ali vida dia a dia, e aquele menino que ali que tem aula, mostra esse acompanhamento. É justamente isso quando nós não reparamos acompanhamento ou presença dos pais, para modo que eles, com únicas consequências que a Covid traz ali, é justamente não pode falar que todo na totalidade, mas a exclusão. Houve alunos que têm condições na casa para acompanhar a aula, não teve aulas alternadas, ou seja, aulas de suporte digital, ainda se tem em alguns lugares, mas aquele ferramentas que o aluno precisa de dar continuidade, houve um bocadinho, ou seja, a resposta houve muito aquém, que ainda está na sua totalidade. E, por outro lado, o pais, independentemente de pais que estão continuando a fazer as vidas, outros trabalham no teletrabalho, ou seja, na casa, tem outros que trabalham um dia sim, um dia não, tem outros pais que trabalham de parte da manhã, outro período da tarde,
mas o que não te repara que a situação de filho no acompanhamento é justamente a nível de programa. Para modo, se filho hoje está em aula de cedo, ou seja, hoje está em aula, mas amanhã é que está bem, ou seja, está um espaço vazio lá assim. Se pai está fora esses dias, outro dia lá, e sai de casa, chega à sua noite, então está um espaço vazio lá que muitas das vezes, sabe, criança lá na casa ou adolescente lá na casa, mesmo que tenha um programa que está falando, estuda ou prepara para a aula dia seguinte, tá fica muito aquém se tiver um conteúdo bem programado, que ali que está entra aquele interesse que está aconselha vivamente, que é a conexão entre pais lá na casa, ou seja, orienta aquele aluno, orienta esse filho lá na casa, mesmo que o dever que nos está fala de fazer trabalho de casa, ou então acompanha nesse cenário ali. Por outro lado, com professores, ou seja, aquela conexão está a ser muito benéfico para propriamente o aluno lá na casa, o aluno dentro da sala de aula. Como mesmo que está lá repara, mesmo que está lá na casa, que está falando hoje que tem aula, mas ele se pensamento ou então seu objetivo é preparar para o dia seguinte ou então está preparado para ir para a aula, mas por outro lado se pais que está por dentro que está nem exige ou não pressiona, mas se pais que está em volta daquela situação ali fica muito aquém, propriamente a desmotivação do aluno está a ser visível quando ele vai para a aula, para a sala de aula, olha comportamento cenários, que a única consequência que realmente em que refere a licencia única, as alterações justamente disso, é a alteração de comportamento que o aluno está tendo, justamente o comportamento, a hora que não está bem, não só de concentração, mas também atenção na conteúdo, ou seja, mesmo que não está interessado na boa aula, que é lá que está entre aquela parte de desmotivação, se basta por dentro, você olha um grau muito mais elevado, muito mais química entre a aula, mesmo que seja um dia alternado, o dia seguinte, não, mas botou aí aquele química e aquele desafio que o aluno está leva para frente. Exatamente, Inilson. Nas aulas alternadas também tem um aspecto que tem entre que é questões de acesso à tecnologia, não aborda isso, que alguns alunos fica aquela info-exclusão, mas também essas questões. O ministro acaba por ter uma ferramenta na mão, por exemplo, desde que está a aula, está dado matéria que é pesquisa, não fala isso porque já é cunhadinhos, por experiência própria e também tem os sobrinhos, só constantemente, às vezes, está mandando mensagem, está perguntando sobre tal coisa, mas quando que tem um acompanhamento de pais que está presente, por exemplo, tendo um menino na mão, com o telemóvel ou com o tablet ou computador, com acesso à internet e pais que está presente, às vezes não está a falar isso porque essa sempre está chamando a minha atenção porque essa estou vídeos na TikTok em vez de essa textura. Às vezes não está para entrar em alguns negócios para deixar isso acontecer. E quem é que tem pais na casa para fazer isso? Olha, licencinho não estou sempre, é só questão de tempo paz na casa, mas na nível de educação não estava sempre para encarregar a educação. Ou seja, pode ser avó, naquele grau que não está alunos vive com avós, ou com tios, ou até mesmo não está na casa de alguma pessoa responsável. É fundamental a licencinho que não está fala num cenário praticamente que é ideal. Mesmo que o boca tenha ferramenta, a única coisa vivamente que a gente aconselha, mesmo que não está numa época completamente conturbado, mas é fundamental que haja resto tipo de atividades. Ou seja, mesmo pais é aconselhado nesse cenário ali, mesmo que tenha material, que tenha todas as condições ou meios para filhos ou aluno dar seguimento no estudo na casa, mas a escola pode disponibilizar mesmo no período que o aluno que tem aula, mesmo no momento, naquele outro dia que o aluno que tem aula. Ou seja, a disponibilidade do espaço onde o aluno pode frequentar, sabendo que tem aula, mas está frequente para fazer esse trabalho ou para fazer da continuidade esse estudo, é uma das coisas fundamentais. Mas, por outro lado, também a atividade extracurricular que não está falando de trabalho de grupo, ou então trabalho mesmo na biblioteca, que é uma das coisas que hoje, não está hoje, mesmo para o aluno, tem pouco iniciativa de ir para a biblioteca, para a bastura, para preparar. Para uma licencinha fundamental é que a sua questão
de hoje o cenário que tem lá na casa, mas coisa que eu tenho na boa volta, qual que é a opção que eu tenho, e paz é onde que é elemento fundamental para sensibilizar, mas também para reforçar aquele apoio de motivação para alunos frequentar não só a biblioteca, mas os espaços escolares, onde que tem acesso para poder fazer trabalho ou para poder dar continuidade na lazer educativo. E para professores também é fundamental aquela conexão ali, mesmo sabendo que no dia seguinte aquele aluno que tem aulas tem só na dia anterior, posteriormente, então também reforça aquela competência ali, não só demonstra disponibilidade, não se faz totalmente disponibilidade total, mas mostra disponibilidade, não acompanha aquele aluno ali em sintonia com os pais, que ele é fundamental na hora que não está olha, se vou passar na casa, se um aluno tem uma programação de estudo diário, semanal, é fundamental para ter uma conexão não só com a escola, não só com aulas que ele tem, mas vivamente no nível de aprendizagem, que não está feito, que tem recaída a nível de conteúdo escolar, mas para ter motivação para poder ter um bom aproveitamento, que ele aqui não te aconselha, que hoje não está naquela vivência ali, que propriamente o professor está sentindo não só agradecido com isso, mas propriamente o aluno está sentindo o conteúdo extra que você está entra de uma forma que não se fala de um fator extra motivacional. Sobretudo porque também permite uma maior interação, sobretudo na sala de aula, quando o aluno se prepara a matéria antes, esta pode confrontar pessoas, essas dúvidas, mas botou que naquele aspecto que acaba com aquele triângulo ali, por exemplo, já quando não tem um pai preocupado com isso, porque o teu pai às vezes está falando, nunca tem tempo, mas hoje não tem meios disponíveis, porque se não era para, quase todo o pai ou encarregado de educação está na rede social. E daí, as escolas capa cria grupos, onde está interage, manda programa, coisas que se vai ser, e materiais que alunos levam no dia seguinte. E esse aspecto, então, para esta capa até assumir um papel mesmo como um núcleo, que é para alunos capa ter um excelente aproveitamento. A hora que não está hoje, é tudo também de paz. É que só para modo de paz tem em conexão com o professor, está onde que tem informação, não só de alunos, mas também de propriamente trabalho que alunos podem dar. Não pode falar de diferentes faixas etárias, desde a primeira classe até 12º ano, onde que passa sempre está por perto, mas muitas das vezes deixa na mão de aluno. E a hora que o pai deixa na mão de aluno, faz conteúdo, ou seja, que faz seguimento. Repara, até na semana passada tive uma conversa com pais, nesse caso mães, como estava só mães lá, onde que esta questiona propriamente não, mas mim manda minha filho estuda, minha filho que estuda, não, é que só questão de bom manda o filho estuda, é problema licencião, ou seja, o fundamental licencião é propriamente organiza um calendário de estudo na hora que o filho está na escola, ou seja, estará na casa, que horário que pode estudar, modo que pode estudar. Mesmo que não está falando pais que tem pais que te entende, que sabe ler, que sabe escrever, ou que te interessa de conteúdo, ou que te acompanha o filho em si, mas quando você tem um programa de estudo, eu sei que o filho está estudando naquele exatamente horário, já sabe exatamente que disciplina que você estuda, já sabe exatamente que conteúdo que você estuda, e que ele é fundamental quando não está olha. Se um aluno prepara-se a aula antes, não pode falar até de véspera, prepara a aula, vai para a escola, e te sente completamente mais normal, ou seja, mais motivado para estar presente na todo o conteúdo que o professor está dando. E não está hoje, a única alteração que não está falando dentro de sala de aula, e a alteração de comportamento dentro de sala de aula que te acompanha com a alteração de emoção é justamente vergonha. Quando um aluno que está preparado para ir para a sala de aula, ou que está preparado para acompanhar a aula, a única coisa é ficar calado dentro da sala de aula, mesmo se o professor se pergunta ele que está conseguindo participar. Então, nessa assim, tem uma nota, tem uma deficiência justamente com alunos, onde que pais mesmo pode ajudar aquele filho é que só questão de trabalho aquele a nível de comportamento ali, a nível de vergonha, mas justamente na trabalhar a motivação para esse filho encara propriamente a aula no dia seguinte. E justamente com a conversa que ele tem com o professor,
que sabe more que se filho trabalha na aula, sabe more que se filho está lida dentro da sala de aula. É fundamental para ter um feedback e um aproveitamento e bem-estar de não só de pessoas que estão sentindo bem para morrer, um aluno está participa vivamente dentro da sala de aula, mas também o aluno está sentindo, mas ele que o conteúdo ele sabe, está preparado para isso. E passa por outro lado, quando está hoje aluno, realmente mas está num patamar completamente elevado, você tem um bom feedback e participação, sabendo que tem outros tipos de atividades que o aluno está fica nele, claro que para estar satisfeito licenciando, que ele que está falando de aquele triângulo licenciando, não pode ter triângulo amoroso a nível educacional, está a ser beneficiário e está a ter um bom aproveitamento na tudo, para nenhum pai que está satisfeito por um filho que está com motivo postura, também nenhuma pessoa que está se satisfeito para ter um aluno dentro de sala de aula que está participa ou então tem um rendimento completamente baixo e aluno por si só, qualquer clique, sobretudo que a conta fala não idade mais fértil que ele é adolescente, tem um pensamento, vários tipos de pensamento, e um de que esse pensamento é justamente desânimo, quando você está bem, com desmotivação e juntado com o desânimo, uma boca que tem interesse, coisa que o povo perde, é caro para o abandona a escola, acaba por falta a escola, acaba por ter um comportamento anormal dentro do recinto escolar ou fora do recinto escolar, que acaba por ter certos tipos de comportamento em risco. É justamente naquele cenário ali que se pais tomam atenção de cozer que esse papel, no período ali, que não só está hoje, que mora que me pode acompanhar filho, mesmo estando está fazendo trabalho dia a dia que nunca tem tempo, mas não sabe minha filha tem uma tarefa fundamental para fazer, articulando com atividades extra que não se fala, você da aula, você tem que fazer, tem que estar no recinto educativo. Por outro lado, você sabe, mesmo que tenha aula, mas tem que estar também no recinto educativo, que te ajuda a melhorar bastante no aproveitamento escolar. Nelson, eu te agradeço por presença ali no programa, porque ele gerou certa forma nosso tempo. Já deve uma conversa interessante, porque ele também é pai e tem filho na escola. Então, pais, exatamente, pais lá na casa, nossa presença é fundamental, nos acompanham os filhos, sobretudo não sabe, mas é aula alternada, sobretudo para nunca ter aglomeração na sala. Então, nós sabe, nós fazemos uma programação, nós podemos colaborar com a escola, professores podem dar nos dicas como que nós estamos fazendo os programas de nossos filhos, porque é mesmo fundamental para que eles tenham sucesso na escola, quando eles têm sucesso na escola, o país te agradece.